Só esperar o João Pedro. Papai fez fantasia. Conheci essa demanda. É lindo, né? Linda, né? É. Que legal. Muito bonito. Eu não sei se conhece. Conhece. Conseguiu? Conseguiu parar? Não vão parar, mas não está fazendo barulho, principalmente comprometer amanhã. Então, Boa noite a todos. Com muita alegria que estamos aqui de volta. Hoje um dia muito especial aos nossos corações. Aniversário de Chico Xavier. Se ele estivesse entre nós na carne, claro que ele está entre nós, mas se estivesse entre nós na carne, faria hoje 114 anos, né? Nasceu em 2 de abril de 1910. E para mim também é duplamente querida essa data, porque é também a data de aniversário de minha mãe, Gilda, que já partiu. Se ela estivesse entre nós, faria hoje 91 anos. Então eu quero pedir aniversário do seu irmão também. Olha, também. dia 2. E da Gabi, filha da Gabi, da Sharon e do Silas. Né? É hoje. E então eu quero pedir permissão a vocês para dedicar a minha mãe essa reunião. Ela que tinha um carinho tão grande pelo Chico e vice-versa, né? O Chico gostava muito dela. E para isso vamos fazer a nossa prece inicial. O João Pedro faz por nós. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Jesus, nosso divino amigo, nosso Senhor, Salvador e Redentor, Príncipe da paz, luz do mundo, meigo nazareno, médico dos médicos, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado das nossas almas, Maria, nossa Mãe Santíssima, em cujo abraço nós temos encontrado ternura, afeto, carinho, compreensão, tudo de que nós precisamos para seguir na luta do mundo. E toda a espiritualidade amiga que na data de hoje, com muito amor, com muito respeito, com muita admiração, nós cumprimentamos no nome santo de Chico Xavier. Nós todos nos reunimos aqui, sempre, Jesus, rogando as tuas bênçãos e sempre de joelhos, Mestre, implorando pela tua presença aqui em nosso meio. Nós precisamos muito de Jesus no nosso caminho. Nós precisamos, Mestre, que as tuas mãos estejam próximas, coladas nas nossas, para aguentar tudo aquilo que nós precisamos passar no caminho apertado, para chegar até a porta estreita que revelará a nossa redenção espiritual. Nós queremos, Jesus, com muito respeito, na noite de hoje, voltar os nossos pensamentos para a figura santa, linda de Chico Xavier, sempre gratos por tudo que esse teu emissário tem feito em nosso favor. E dirigindo, Chico, os nossos corações ao teu coração, nós te agradecemos
pelo exemplo máximo de humildade e trabalho que você deixou para nós. Te agradecemos porque nas nossas horas mais difíceis, nós sempre podemos contar com você. Te agradecemos porque a tua presença tem sido bem sentida pelos nossos corações e no teu nome nós também encontramos esperança para lidar com os nossos dias mais difíceis. Nós queremos te agradecer porque o teu exemplo é sempre um arauto de que tudo passa nessa vida e de que só o nome santo de Jesus é suficientemente forte para reinar para todo sempre. E ainda, Chico, nós te agradecemos porque o teu exemplo é uma prova viva de que nós também podemos trilhar no trabalho cristão um caminho de honestidade, amor e sempre um caminho de olhar para quem mais precisa na face dessa terra. Nós jamais, Chico, teríamos palavras para expressar toda a gratidão que invade os nossos corações nessa hora, mas nós te dizemos do fundo dos nossos corações e com toda a nossa alma, muito obrigado. E de joelhos aqui, lembrando da tua linda imagem, com muito amor, Chico, nós te dizemos, Ave Chico Xavier, bendito é aquele que veio em nome de Jesus nos ensinar um pouco mais sobre amor. Nós te amamos para sempre, Chico. E assim como nós queremos a presença de Jesus do nosso lado, nós também rogamos que você esteja conosco, agora e para todos sempre. Que assim seja. Assim seja. Para sempre assim seja. Nossa gratidão, né? Bom, nós escolhemos esse dia de hoje, dia 2 de abril. Talvez não vamos completar aqui a palestra, porque eu quero mais conversar com você sobre Chico Xavier, sobre o que a minha família vivenciou com ele. Outros casos também, nós temos aqui a família do Pedro Valente da Cunha, que foi ex-presidente da União Espírita Mineira. Depois vamos passar até um vídeo, né, que vocês nos mandaram, que foi gravado um depoimento dele sobre a cura que ele teve do problema das costas, mas isso talvez fique para a semana que vem. Mas eles estão trazendo aqui um presente para casa e eu quero chamá-los aqui, né, que é uma coisa muito legal, que é o título de cidadania de São Paulo, que o Chico ganhou e dedicou ao pai dela. Maravilha! Então tem município de São Paulo, título de cidadão paulistano, a Câmara Municipal de São Paulo, atendendo ao que dispõe o decreto legislativo 8 de 72, concede ao senhor Francisco Cândido Xavier o título de cidadão paulistano. Câmara Municipal de São Paulo, 21 de dezembro de 1972. Maravilha. E ele faz a dedicatória ao querido Pedro Valente, com quem eu convivi também muitos anos na União Espírita Mineira, e a sua esposa, né? Aos queridos irmãos Pedro Valente, Auxiliadora, ofereço esta lembrança que pertence à nossa causa espírita cristã. Sempre reconhecidamente Francisco Cândido Xavier, Uberaba, 5 de agosto de 73. E a família está presenteando o Grupo Espírita Saber Amar. Querida. Não vou pôr nem na sacola, vai ficar aqui. A gente fica emocionado, né, com isso. Muito obrigado aos queridos. Hoje mesmo eu estava mostrando o vídeo de seu pai para o João, e o Pedro tinha várias histórias, né? O vídeo só conta uma. Várias histórias com o Chico. Bom, nós escolhemos, como eu disse, esse bate-papo sobre a vida de Chico, o relacionamento dele com a nossa família, conosco, com outros amigos, né?
Aqui, por exemplo, temos a certidão de nascimento dele. Pouca gente sabe que o nome dele de certidão é Francisco de Paula Cândido. Né? Ele só foi... Mas ele, o pai dele, eu não sei se o pai dele tomou uma, não é? Ele próprio brincava, a gente não sabe. Porque na hora de registrar, o pai dele foi lá no cartório e registrou Francisco de Paula Cândido. Porque ele nasceu no dia de Francisco de Paula. Dia 2 de abril, na Igreja Católica, é o dia dedicado a São Francisco de Paula. Que até eu tenho desconfianças que seja o próprio Chico, tá? Só que o pai dele não falou isso com ninguém. Registrou o Chico como Francisco de Paula Cândido, mas para a família falou que o nome dele era Francisco Cândido Xavier. Olha que coisa, né? E o Chico cresceu sabendo que o nome dele era Francisco Cândido Xavier. Né? Ele foi matriculado como Francisco Cândido Xavier na escola. Quando ele assumiu a mediunidade, ele assumiu como Francisco Cândido Xavier, começou a psicografar os livros Francisco Cândido Xavier, né? Vulgo Chico Xavier. E, em determinado momento, houve uma perseguição muito grande. Quando ele entrou, inicialmente ele entrou para trabalhar na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, quando, logo depois que a segunda mãe dele, né, a querida madrasta, Dona Cidália Batista Xavier, desencarnou, e ele trabalhava 3 empregos, gente. 3 empregos para sustentar a família de 17 pessoas. Eram 17 pessoas. O pai doente, né? A madrasta tinha desencarnado, que era um anjo bom na vida dele. O pai era doente, não podia trabalhar mais. Os irmãos estavam desempregados e as irmãs também. Nós temos que lembrar que mais ou menos nessa época o Brasil estava vivendo a crise que começou com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, né? E o Brasil era um grande exportador de grãos, de café, e os preços despencaram, e o Brasil também viveu uma grande recessão. Então, as pessoas estavam desempregadas. Só o Chico, por milagre de Deus, tinha 3 empregos. Era o único da família que estava empregado a essa época. E com 3 empregos, ele sustentava 17 pessoas. Né? Assim, o vizinho dele, que era médico, Dr. Fausto Joviano, vizinho mesmo a casa do Dr. Fausto era do lado da casa onde residia o Chico Xavier. E eu vou mostrar a casa como era. Acho que está até na próxima, vamos ver. É isso mesmo. Aqui a casa onde ele nasceu, viveu depois que recuperaram a casa, porque o pai perdeu a casa no jogo. Né? Aí eles tiveram que sair da casa, mudar para a casa em frente, que está até em reforma agora em Pedro Leopoldo, e depois a família conseguiu juntar o dinheiro para recomprar essa casa. Então o Chico morava aí em 1931. E o Dr. Fausto Joviano, que era vizinho, ficava penalizado de ver a família muito grande, 17 pessoas, e o Chico tendo que, além de trabalhar em 3 empregos, ele trabalhava na venda do seu Belisário, que era, inclusive, sogro da Naninha, né? E tinha outras funções em Pedro Leopoldo. O Dr. Fausto falou com o irmão dele, que até esse momento o Chico não conhecia, o Dr. Rômulo Joviano, que é aquele casal que está ali na parede, né? Dr. Rômulo e a sua esposa, Dona Maria Joviano. Dr. Rômulo já era, em 1927, foi transferido do Paraná ele era carioca, alto funcionário do Ministério da Agricultura, doutor em agronomia,
estava executando um importante projeto para o Brasil. Graças ao projeto dele, no qual o Chico trabalhou quase 30 anos, é que o Brasil se tornou um dos maiores produtores mundiais de leite e derivados de leite, né? Pouca gente sabe disso. Nós devemos isso ao Dr. Rômulo e a Chico Xavier. Ele veio dirigir a Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo em 1927 e em 31 o irmão dele, penalizado com a situação do Chico, que não tinha um emprego, vamos dizer assim, seguro, tinha que fazer bico, né? Em 3 lugares para sustentar a família, e falou com o irmão dele: ô Rômulo, meu vizinho é um cara tão legal, tão bom, além de trabalhar muito, ele também é espírita. Porque o Dr. Rômulo, a essa época, já era espírita, porque a mulher dele tinha sido curada no Rio de Janeiro, em 1910, pelo médium português que havia imigrado para o Rio, Inácio Bittencourt. Olha só as ligações. E nós cremos que é uma das encarnações, a última encarnação de Inácio de Antioquia. Então, o Dr. Rômulo já era espírita. Olha como a espiritualidade, gente, coloca as pessoas no lugar certo, né? Muito indicado. Na cidade onde Chico Xavier nasceu, a principal empresa pública era do Ministério da Agricultura, né? A Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, dirigida por quem? Por um espírita. Antes mesmo do Chico Xavier ser espírita, né? A principal empresa privada era dirigida por meu tio-avô, Zeca Machado, que é esse aqui da direita, embaixo de Emmanuel, que era a fábrica de tecidos onde o Chico trabalhava, né? Já era espírita muito antes do Chico, porque ele era de 1897. E ele se converteu ao espiritismo muito cedo. Então, veja bem, as peças todas no lugar, né? E geralmente, cidade pequena do interior, quem são as autoridades? O padre, Delegado. o delegado. Quem que era o delegado? Primeiro vamos falar do padre. Quem que era o padre? Padre Sebastião Scarzello, italiano, grande amigo do Chico Xavier, um homem benfeitor do Chico Xavier. Foi ele que impediu o pai de Chico Xavier, senhor João Cândido Xavier, de interná-lo, porque o pai achava que o Chico era biruta, né? Ele impediu, porque ele sabia que o Chico era uma criança do bem. Ele sabia que o Chico era uma criança diferente, né? Por quê? Porque quando o Chico ia se confessar, como você sabe, o Chico foi católico, apostólico, romano até os 17 anos de idade. E ele trabalhou muito na Igreja Católica. Ele foi auxiliar do padre Sebastião Scarzello. Ele foi responsável pela catequização infantil da Igreja Matriz de Pedro Leopoldo. Ou seja, ele já falava do Evangelho criança, jovem e adolescente jovem na Igreja Católica, né? Só que ele tinha uma coisa especial que vocês todos sabem, que é a mediunidade. E o que acontecia? Na hora que ele frequentava a missa, né? Pode puxar. Na hora que ele estava na missa, ele via os espíritos. Ele via, ele descreveu, uma vez ele me descreveu o que ele via. Então, principalmente, ele reparava o seguinte, que a missa das 6 horas da manhã ou a missa das 7 horas da manhã era a missa que ele mais sentia a emoção. Por quê? Porque ele via, quando o padre estava fazendo os rituais católicos de consagração da hóstia, ele enxergava os espíritos superiores descendo sobre aquela consagração. Ele enxergava os espíritos superiores
emitindo luzes das suas mãos, envolvendo aquele paramento, né? Aquela hóstia, aquele vinho. E ele enxergava também, na hora que o povo tomava a fila para comungar, né? Colocar a hóstia na boca, ele me descreveu o seguinte: principalmente na missa das 6 horas da manhã e das 7 horas da manhã, que de vez em quando ele ia num horário ou no outro, que era geralmente a missa que as pessoas mais humildes e fervorosas iam, né? Ele não via isso na missa das 10, das 11. Né? O que ele via? Quando a pessoa... A hóstia tinha sido abençoada pelo alto, em nome de Jesus. Ficava luminosa. Quando a pessoa colocava a hóstia na boca, o que o Chico via? A hóstia descia aqui, iluminada pela garganta da pessoa. Na altura do coração, ela tomava o lado esquerdo e se iluminava. Iluminava a pessoa e iluminava a todos em volta, né? Isso era muito frequente nas 2 primeiras missas. Pois é, aí ele falava, quando ele ia na missa das 10 ou das 11, isso era mais raro. Porque a pessoa colocava a hóstia na boca, a hóstia se apagava. Né? Então, ele era um católico devotado. Tinha o padre Sebastião Scarzello, que sabia, que ele confessava isso para o padre. E o padre falou assim: meu filho, eu não sei o que é isto, mas eu confio em você. Eu confio que você não está me dizendo mentira, que você está me dizendo a verdade. Mas eu peço a você, porque o Chico era muito espontâneo, ele contava isso para as pessoas, né? E as pessoas, claro, que não entendiam isso, falavam que ele era maluco, né? Principalmente as crianças da idade dele, os jovens próximos a ele, até o pai dele, que não achava que isso era uma completa loucura, queria interná-lo aqui em Belo Horizonte, no hospital, agora me foge o nome, Galba Veloso, né? E o pai dele foi falar com o padre. Olha, a situação do meu filho é muito periclitante, é muito difícil, o senhor tem que me ajudar a levá-lo para Belo Horizonte, porque ele tem que ser internado. Aí o padre falou assim: não, seu João Cândido, o senhor não vai fazer isso. E ficou pensando, matutando. E ele veio com a seguinte questão. Falou com o Chico, chamou o Chico e disse: olha, seu pai não entende essas coisas, nem eu tampouco, mas ele está preocupado com você e quer te internar. Como que nós podemos impedir isso? Olha a sabedoria do padre Sebastião Scarzello. Como que nós podemos ver um jeito de interromper esse desejo do seu pai? Seu pai tem uma família numerosa, àquela altura eles eram 9 irmãos, né? Do primeiro casamento do seu João Cândido com a dona Maria de São João de Deus, 9 irmãos. Ela já tinha falecido, quer dizer, ele estava já em segundas núpcias com a dona Cidália Batista Xavier, que depois teve mais 6 filhos. E ele era o quê? Ele era vendedor de loteria. Vendedor de loteria na rua. Como é que vai sustentar uma família tão grande, né? Aí o padre falou com o pai dele, com o Chico, assim: olha, eu vou arrumar para você 2 empregos. Um na parte da manhã, outro na parte da noite, porque de tarde ele ia para a escola, né? Para você colaborar com seu pai no dinheiro. E aí, precisando do seu dinheiro para sustentar a família, ele não vai te internar. Então, veja só, a arrumação da espiritualidade para proteger o Chico. O padre amigo. E é uma autoridade inconteste numa cidade pequena, principalmente do interior de Minas Gerais, em 1920, né? Segundo, delegado. Quem falou delegado aí? A gente foi delegado. Você e a...
André. O delegado era cunhado dele, casado com a irmã mais velha dele, Dona Luísa. Ele chamava-se Lindolfo Ferreira. Ele é um dos personagens do romance Há 2000 anos. Ele é o André de Gioras. Nossa. Lá no... Aquele que foi pedir pelo filho, né? Lá ao senador Públio Lentulus. Nossa, ele é o Lindolfo, cara. É o Lindolfo Ferreira. Então, ele era delegado, então ele não ia prender o Chico, ia? Não ia. Porque naquela época o espiritismo, gente, para a gente ter reuniões, quem me contava isso era minha tia-avó, Adélia Machado Figueiredo, que ela era de Pedro Leopoldo, nascida em 1900, 21 de abril de 1900. E ela fazia as reuniões aqui em Belo Horizonte e tinha que pedir autorização da polícia para fazer reunião espírita. Na década de 10, na década de 20, né, tinha que vir um policial para fiscalizar a reunião, não é? Para ver se não estava nada subversivo, né? E naquela época, então, a figura do delegado era importante, né? Porque é o delegado que decidia se prendia ou não, se mandava algum policial ou não. Então, era cunhado Chico. O tio Zé, que eu já disse, era autoridade no sentido privado, né, da vida privada de Pedro Leopoldo, e o Dr. Rômulo Joviano era a autoridade máxima pública no sentido do governo federal. Tinha ainda o prefeito, que era amigo do Chico, e tinha o médico da cidade, Dr. Cristiano Ottoni, que, além de ser muito amigo do Chico, ele não era espírita, não, mas ele queria entender as coisas sobre o corpo físico. Ele perguntava ao Chico, o Chico perguntava ao Emmanuel. Maravilha, né? Como funcionava como que é a história do corpo físico. Tanto é que a mensagem que o Emmanuel escreve sobre o perispírito, que está no primeiro livro Emmanuel, nós temos o original dela, foi dirigida ao Dr. Cristiano Ottoni, que era médico lá de Pedro Leopoldo. Então, muito interessante isso, né? O Chico, então, cresce nesse ambiente. Ele vai me contar que ele nasceu... Aqui era o seguinte, era uma casa de meia. Essa parte aqui era do meu tio bisavô, Eliseu Correia, e tia Cilia. O meu tio bisavô era irmão da minha bisavó, Georgina Cândida Machado, mãe do tio Zeca. Eles residiam aqui. E essa parte aqui da casa de meia era a parte da família de Chico. E ele me contou que nessa janela aqui era o quarto onde ele nasceu, em frente ao poste. Então ele nasceu, essa primeira vez que nós publicamos essa foto foi no livro Chico Xavier, Mandato de Amor, em 1992. E é o local onde hoje se situa o Centro Espírita Luiz Gonzaga, né? Porque em 1950 a casa ficou assim. Agora vocês imaginam o seguinte: depois o meu tio bisavô saiu daqui, vendeu a casa para a família Xavier, a família então ocupou os dois imóveis, né? E depois foi aqui que começou o Centro Espírita Luiz Gonzaga, na casa do Chico Xavier. Olha a confusão, né? Muita gente atrás dele. Não, nessa época ainda não. No início Estava vivo ainda. O pai dele só foi desencarnar depois da década de 50. Aí na década de 50, final da década de 40, já não comportava mais um benfeitor da Baixada Santista, que era um espírita que não tinha família e era muito rico. Ele tinha, se não me engano, o primeiro nome dele era Isaías. Ele é muito conhecido da Baixada Santista. E ele tinha um hábito muito interessante de conhecer e viajar pelo interior do Brasil, e todo centro espírita que estava caindo aos pedaços,
né? Que ele via que a casa não ia se sustentar muito tempo, ele reformava as suas expensas. Nossa, que maravilha. Olha só. E ele fez isso com o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Ele derrubou essa casa, né, e construiu o que está lá hoje, o que vocês conhecem hoje como Centro Espírita Luiz Gonzaga, que foi inaugurado exatamente há 74 anos atrás, no dia 2 de abril de 1950. Então, o Luiz Gonzaga hoje, a prédio atual, está fazendo hoje 74 anos. Que foi inaugurado dia 2 de abril de 1950. E nessa oportunidade o Chico recebeu uma mensagem lindíssima de Dom Pedro II, que escrevia, assinava com o nome Pedro da Alcântara. Né? São curiosidades que eu vou lembrando. Essa é a foto mais antiga que a gente tem do Chico, né? A gente não sabe quantos anos ele tem aqui. Eu tenho um palpite de 11 anos de idade. O que vocês acham? 11, 12, 14? 13. Eu acho que 14, não, que eu acho que 14 é essa aqui, ó. 17. Olha aí, não vamos achar. É pelo visto comum. Discórdia na casa. Não tem data também. Mas eu suponho que deve ser 17, não? 17. Então é quando ele começou, gente, na mediunidade. Com 17 anos de idade. Olha aí. A carinha dele, né? E essa ali. Dá vontade de estar ali do lado dele, não dá? Ou se a gente soubesse voltar atrás, um túnel do tempo, né? Aqui morre o irmão dele, em fevereiro de 39, 21 de fevereiro de 39. Ele manda esse cartão para minha tia Adélia. A minha prezada irmã Adélia, o meu coração agradecido, esperando que não esqueça de nós em suas preces. E é o cartão que tinha a família Xavier, agradece penhorada a expressão do carinho que recebeu de sua amizade na desencarnação do José. José Xavier era o braço direito do Chico. Quando eles fundaram o Luiz Gonzaga, lá em 1927, em junho de 27, né? Inicialmente tem esse caso também interessante. Eles fundaram, eram 9 pessoas. Então, era o Chico, o irmão dele, José Xavier, a dona da casa onde eles fundaram o centro, inicialmente, que é a dona Josefa Barbosa Chaves, que é sogra também de Naninha, e outras pessoas. No total, eram 9 pessoas. Das 9 pessoas, eles fundaram em junho. Em 6 meses, pessoal, das 9 pessoas, 6 desencarnaram. Vê se isso não é para animar, né? Imagine vocês aí, fundando centro espírita com 9 pessoas, 6 desencarnam. Em 6 meses. Esse negócio é esquisito, né? É para testar a fé, né, gente? Nossa, pelo amor de Deus. Aí o que acontece com o José? O José estava desempregado nessa época, em 1927. Quando ficaram só os 3, o Chico, o José e mais um de Pedro Leopoldo, esse que não era da família Xavier, a mulher dele não permitiu mais que ele frequentasse o centro espírita. Cortou o barato dele. Ficou com medo de ficar viúva, segundo o Gustavo, né? E aí ficou o Chico e o José. Aí o José arrumou um emprego. Olha só. E o Chico ficou sozinho no centro espírita. 2 anos sozinho. Ele vinha, fazia as preces, fazia as leituras sozinho. Ele e Deus. Nessa época já era nessa casa. Aí eles
Dona Josefa, a Dona Josefa, que foi a primeira a falecer, gente, Josefa Barbosa Chaves, foi a primeira pessoa que deu o evangelho segundo Chico Xavier, segundo o Espiritismo, para o Chico Xavier. O primeiro evangelho dele, ele recebeu dela. No leito de morte, ela deu para ele. Olha, meu filho, isso aqui, ele tinha 17 anos de idade, né? Isso aqui é o seu norte. Siga Jesus que você nunca estará desamparado, né? E ele guardava esse evangelho para todo lado. Ele andava com ele debaixo do braço. Bom, então, ele fica sozinho e logo depois, em 39, o irmão dele desencarna, que era o sustentáculo das tarefas espíritas dele, né? Ele sofreu muito com esse desencarne. Tem alguns casos interessantes sobre o José, porque ele é o pai daquele menino que não tinha braços e pernas. Alguns de vocês já me ouviram contar, né? Que era o Emanuel Luiz. A esposa dele, inicialmente no Luiz Gonzaga, era quem passava a página para o Chico psicografar. Era a dona Geni Xavier, ela que passava a página, mas ela teve uma perturbação mental e foi internada no Galva Veloso. Então José ficou sem a esposa, com 2 filhos. Aí o José desencarna em 39. Desencarnando em 39, a filha dele já era grandinha, foi acolhida pela família, mas o filho, que não tinha os braços, não tinha as pernas, era mudo e surdo, né? Ninguém da família quis cuidar. Nenhuma das irmãs, nenhum dos irmãos do Chico quis cuidar. E o Chico, então, pegou para criar. E é um caso muito bonito, porque esse menino vive 13 anos. O Emmanuel, antes dele desencarnar, o Emmanuel avisa, né, para o Chico: olha, Chico, o Emanuel Luiz não vai sobreviver muito tempo. Agora, vocês imaginam, o Chico trabalhava em 3 empregos. Durante as noites, em Pedro Leopoldo, tinha 3 reuniões públicas, segunda, sexta e sábado, né, de psicografia. Tinha reunião de desobsessão quarta-feira. Tinha reunião lá na família Joviano toda terça-feira à noite. E ainda tinha que cuidar desse sobrinho. Impressionante, né? Como eu falo que o Chico era o senhor do tempo. Por isso que, gente, desde muito cedo ele acostumou a não dormir. Igual ele falou comigo: Geraldinho, eu durmo às 5, acordo às 6. Que eu quero dar leite aos gatos e aos cães. E eu não permito que ninguém faça isso, tem que ser eu. Eles ficam me esperando, né? Mas como que você consegue, Chico? Você diz: não sei, meu filho. Eu sei o seguinte, que às vezes tem dia que eu nem durmo. Porque eu deito, começo a orar e penso assim: hoje eu vou orar para a rua de São Sebastião, em Pedro Leopoldo, os vizinhos. Aí ele começa numa casa, lembra da família, do drama da família. Aí ele ia orando. Aí passava a segunda casa, a terceira casa. Quando ele via, já estava o sol nascendo. Não tinha dormido. E ele levantava. Ele tinha um controle realmente fora do comum. Se alguém me perguntar se eu já vi algum extraterrestre, eu falo que sim. Vi, convivi e testemunho que é. Não é? De onde pode vir uma coisa dessa? Não é da Terra, gente, pelo amor de Deus. A gente não aguenta, né? Eu, jovem, que eu conheci com 19 anos, eu ia para as reuniões duravam 10, 11 horas. Imagina. Só que eu era jovem, cheio de vida, né? Cheio de força. Me dava fome, me dava sede, me dava sono. Montar no banheiro. E você não podia ir no banheiro. E o Chico estava lá, feliz da vida, cheio de vida, conversando com todo mundo. Não é? Abraçando, beijando até 4, 5 horas da manhã, pela madrugada. Literalmente. Pela madrugada. Não é brincadeira, né?
E eu acho que essa história, quando ele estava sozinho, você começou a falar muito interessante também, porque ele estava fazendo... Acabou verdade. que eu não contei, né? Então, lá para 31, que tem... aliás, a segunda mãe dele morreu depois do José, foi 41, falei errado. 41. O primeiro baque que ele sofreu foi o José, que faleceu em 39. O segundo baque foi a dona Cidália Batista Xavier, que era um anjo na vida dele, né? Que morreu em 41. Mas antes de morrer, ela morreu no dia 19 de abril de 41. E antes, ela chamou o Chico, 2 dias antes, e falou com ele: meu filho, eu estou indo embora. E ele chorou muito. Não faz isso, porque era com quem ele contava. Nossa. Porque nesse episódio todo, desde quando ele era criança, que ele via os espíritos, que ele dava recado dos mortos para suas famílias de Pedro Leopoldo, e o povo achava que ele era doido, né? O povo corria dele, tinha medo dele. Desde aquela época, foi ela que falou com ele: meu filho, eu não sei o que acontece com você. Eu acredito em você, mas não conta isso para o povo. Porque seu pai já está querendo te internar, não é? As pessoas estão te chamando de nomes. Então, eu quero te proteger. Tudo que você for observando, conta para mim. Foi isso que aconteceu. Então, ele se acostumou muito a desabafar no sentido espiritual, né? O que ele estava vendo. Porque a mediunidade, gente, já que nós estamos estudando aqui mediunidade, ela é neutra. O dom da mediunidade, ele é neutro. A pessoa vai ver espírito bom e ver espírito ruim também. É ou não é? Então, a pessoa tem que ter um certo preparo para lidar com isso, né? com a mediunidade. E, a princípio, ele, jovenzinho, contou, então, com Dona Maria, com Dona Cidália Batista Xavier, para esse apoio. E ela desencarna, né? Ele fica muito só. Mas ela fala com ele: meu filho, eu vou pedir a Jesus que te mande uma pessoa para te proteger. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar no mundo dos espíritos, como você fala, é pedir a Jesus que envie alguém para me substituir na sua proteção. Foi assim, gente, ela desencarnou dia 19 de abril, dia 7 de maio, é a primeira vez que o espírito de Emmanuel se apresenta para Chico Xavier, de 1941. Em cumprimento à promessa da segunda mãe dele, Dona Cidália Batista Xavier. Né? Inicialmente, o Chico mesmo conta, está no prefácio do livro Emmanuel, que ele viu o espírito do Emmanuel nessa data, 7 de maio, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, mas eles não conversaram. Depois que eles tiveram no segundo encontro, é que o espírito de Emmanuel vai dar a ele as determinações que vocês todos conhecem, né? Mas depois eu entro nisso. Voltando ao caso aqui do Centro Sozinho, que é a assinatura dele, daí mais ou menos nessa época, né? O que acontece? Esses anos que ele ficou sozinho, ele foi e havia, né, na sala da casa uma parede lateral que dava para a vizinha, lá em Pedro Leopoldo. E a vizinha estava espalhando para Pedro Leopoldo inteiro que o Chico tinha endoidado de vez. Porque ele estava falando sozinho à noite. Né? Falando e gesticulando e não sei mais o quê. E aí, então, ele ficou muito chateado com isso. Ficou bastante chateado com isso. Aí ele resolveu, depois de muita oração, ir lá bater na porta dela. Eu falei assim: ô, dona fulana, eu fiquei sabendo que a senhora está passando uma lista para me internar. Ela passou uma lista, um abaixo-assinado. Nossa, pelo amor de Deus. Para arrecadar fundos para me internar no Galba Veloso, em Belo Horizonte. Né? E traz a lista lá que eu quero assinar. Olha só,
Ariano, né? Ariano é brincadeira, não. Traz a lista lá que eu vou assinar. Mas com uma condição: a senhora e os seus amigos podem me internar, me levar na camisa de força, mas com uma condição. Eu sou arrimo da minha família. 17 integrantes que eu sustento. O dia que eu deixar de cumprir as minhas obrigações familiares, aí a senhora pode me internar. Olha a lição. Não é uma grande lição para nós? O dia que eu deixar de cumprir com as minhas obrigações familiares. Ele nunca deixou, não é? Ele sabia que ele não ia abandonar a família dele, né? E aí, então, ele prosseguiu nisso. Em determinado momento, ele cansou, porque nessa altura ele não tinha a vidência integral. Né? Ele não tinha ainda a vidência integral. Então, ele cansou, porque o povo de Pedro Leopoldo estava falando muito, e ele estava na boca do povo, né? Ele estava falando sozinho, gesticulando sozinho, porque ele só via, nessa altura, o espírito de Emmanuel. E aí, ele falou com Emmanuel um dia: olha, o senhor tem estado aqui comigo nas reuniões públicas, mas não tem ninguém. Estamos eu e o senhor aqui no Centro Espírita. O senhor escreve páginas tão lindas sobre o Evangelho de Jesus. Eu as leio. O senhor me manda que eu as comente em voz alta. Eu comento, gesticulo com emoção. E o povo está achando que eu estou doido. Não é? De modo que, a partir da semana que vem, eu acho melhor a gente encerrar essa reunião. Porque eu não estou vendo bons frutos disso. Veja bem, gente, todos nós, o Chico era humano, né? Como nós. Então, ele também teve seus momentos de vacilação. E todos nós que somos médiums, temos esses momentos de vacilação. Só que nós não podemos o quê? Desistir. Essa que é a grande questão. Por esta ou aquela, pelo vizinho, você vai desistir por causa do vizinho? Por causa da crítica que você recebeu ali ou acolá? Pelo amor de Deus. O serviço não é nosso, o serviço é do Cristo. Não é? E aí, então, o Emmanuel falou com ele: você acha que nós estamos sozinhos? Então, vamos combinar o seguinte. Eu vou pedir permissão a nosso Senhor Jesus Cristo para abrir a sua vidência integral. E se Ele permitir, na semana que vem, você vai experimentá-la. Porque nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. E assim foi feito. Na semana seguinte, na hora atrasada, estava lá o Chico. Eles fizeram o estudo do Evangelho, o estudo do Livro dos Espíritos. Ele até então não via ninguém, a não ser o Emmanuel. Aí ele recebeu uma página de Emmanuel comentando os estudos, uma do Evangelho e outra do Livro dos Espíritos. Aí o Emmanuel disse: agora você lê em voz alta. E aí, disse meu Chico, enquanto ele começou a ler em voz alta, o Emmanuel começou a dar passes nessa região frontal aqui da cabeça do Chico, né? E aí a vidência dele se abriu integralmente. E ele ficou assombrado, porque era uma arquibancada enorme, com milhares de espíritos. Milhares de espíritos. E ele me disse que eram 5.000 espíritos que estavam ali. E a princípio ele pensou assim: mas quem que é esse povo? Que ele ficou tentando, pela fisionomia, não é, ligar os rostos dos espíritos às famílias de Pedro Leopoldo, que ele conhecia todas. Imagine Pedro Leopoldo em 1931. 31 não, que isso ocorreu em 33, por aí.
Não, 40 e poucos, né? Então, 40 e pouco é a chegada de Emmanuel, né? 41 a chegada de Emmanuel, então é 42 por aí, 43. Imagina, uma cidade pequena, né? Se hoje tem 60 mil habitantes, naquela época devia ter 4 mil habitantes. A gente conhecia todo mundo. Se hoje a gente conhece todo mundo, né? Então, nessa ocasião, o que aconteceu é que ele começou a tentar estabelecer as ligações ali e não conseguiu. Pensou, não estou conseguindo. Quem que é esse povo? Aí o Emmanuel falou com ele, esse povo está todo aqui, esses 5 mil espíritos que estão aqui, é o povo que está estudando conosco o Evangelho de Jesus, sob a ótica nova da doutrina dos Espíritos, e estudando conosco o Espiritismo para reencarnar na Terra, acreditando nas mensagens que nós estamos escrevendo aqui agora, por seu intermédio. E são eles que depois vão espalhar isso para o Brasil inteiro, né? Então, tudo tem a sua ligação. Aqui ele na Fazenda Modelo, bonachão, que o Chico era bem bonachão, né? Esse aqui a gente acha que é da década de 50, ou final da década de 40. Né? Acho que ele estava pulando. E ele está alegre, né? Sempre com terno, viu, gente? Sempre com terno. Aqui a família Machado, Arnaldo Rocha aqui embaixo. Esse é o Lindolfo, que era o delegado, que é o André de Gioras, do há 2000 anos, esposo da irmã dele, Dona Luísa Xavier, né? Zeca Machado com a tia Zilica, a mãe de Naninha, pai de Naninha, Zeca está ali. Aqui é o Valdo Vieira com a mãe dele. Aqui é a tia Adélia Machado, tia Naí. Quem me apresentou o Chico é aquela que está ali do lado do busto de Emmanuel, lá em São Paulo, no Colégio de São Paulo. Ela nova aqui, né? Dona Zilda. Hein? Esse mais velho é que a gente não sabe. Eu tentei descobrir quem é, mas não sei. Aí ele com o tio Zé, não é? Novamente com a família. E aqui algumas cartas, né? Essas são cartas que o João está estudando agora, né, João? São cartas que ele escrevia. Aqui são para a tia Adélia, porque a tia Adélia passou por uma provação muito dura, que é a perda do filho de 18 anos de idade, William Machado Figueiredo. Ele era o filho caçula, tinha ido naquela época chamava tiro de guerra, né, que era obrigatório, e essa história do homem machão, né, que consegue, ele machucou o pé nas marchas constantes, o livro bastante arrimo. E infeccionou, pisou num prego, infeccionou e deu tétano. Naquela época não existia penicilina, né? Aí o tétano foi crescendo, foi tomando a perna. Minha mãe conta, né, que ela ia visitar o primo em Pedro Leopoldo e era um mau cheiro, uma coisa horrível, porque a perna dele foi apodrecendo em vida. E tia Adélia sofreu muito, né? E aqui a gente vai ver, ele mandou vários cartões, né, para tia Adélia, várias cartas, tentando animá-la, mostrando que ela ia vencer essa prova, né? Olha que bonitinho aqui, em 25 de outubro de 42, Adélia, da vida espiritual, William há de velar pelo seu bom coração, ajudando-a a caminhar para Deus com a claridade da cruz do sofrimento. Ai, que lindo, né? Chico Xavier. Às vezes, gente, ele ia no túmulo do William
ele plantava Amor Perfeito, né, no túmulo de William. Depois ele ia lá, depois que florescia, ele colhia o Amor Perfeito, secava e mandava nas cartas para ela. Essa aqui vocês não estão vendo, mas deixa eu ver se vou. Aqui, tá vendo? Era uma dessas que ele fazia. Ele fazia cartões, né? E depois ele vai esclarecer o caso, né, do passado, e que eles eram almas gêmeas, só que no passado, na França, ela era uma dama da corte francesa, casada naturalmente com o marquês lá, e não tinham boas relações, e se apaixona com um jovem, que era o William, né? E eles então tramam a desencarnação do marido dela, mas de uma forma velada. Segundo o Chico, a ideia do William naquela época, né, na França, era envenenar o velho, né, aos pouquinhos, colocando veneno de forma que ninguém percebesse. E assim eles foram, entre aspas, bem-sucedidos no crime. A sociedade francesa não descobriu o crime, ela enviuvou-se e herdou toda a fortuna e casou-se com o William. E eles, naquela época, viveram felizes para sempre, né? Mas a lei é a lei, né? E nessa encarnação, eles tiveram que sorver essa taça aí da dor que impingiram aos outros, né? Interessante que ele foi morrendo aos poucos, né? A gangrena, desde o pé, subindo até a perna inteira, perdendo a perna, numa época que não existia tratamento, não existia penicilina, e foi morrendo aos poucos, e ela foi vivendo todo esse sofrimento. Porque naquela época, das vidas passadas, era ela que colocava, ele levava o veneno, ela colocava o veneno na comida do marido, né? E aí o Chico vai consolando, tá vendo? Numa das cartas ele diz assim: o mundo parece escola de enfibramento. Olha que frase é essa. Se solucionamos certo problema, a gente fica aliviado, mas surge outro. Não é assim? É um teste atrás de outro, né? Aí, esse é o primeiro desenho de Emmanuel, antes do quadro, né, que foi mais completo, de que se tem notícia, como eu disse, e esse aqui ele me deu. E há muita gente que fica surpreendido, que está louro, né? E de olho azul. O Chico falou que Emmanuel era assim. Era louro, de olho azul, como Públio Lentulus, né? Na época que ele era Públio Lentulus, ele tinha essa aparência. Tem esse retrato lá tem a dedicatória para mim, que está lá na casa de Chico Xavier, no verso, né? E essa é outra mais moderna, um pouco mais diferente, né? Bem diferente, né? Aqui uma frase, pois não, Eduardo? Esse aqui eu não sei, né? Esse aqui foi um fotógrafo que fez o retrato falado. O Chico falou para ele, esse fotógrafo foi desenhando e imprimiu depois as fotografias dele dessa forma, né? O outro aqui foi um pessoal do Rio de Janeiro, amigo do Chico, que visitava o Chico, e também de forma retrato falado, né? Eles fizeram esse desenho. Mas no Mandato de Amor, o primeiro quadro de Emmanuel, vocês encontram no Mandato de Amor, foi feito por um pintor aqui Belo Horizontino, chama Delpino Filho, né? Ele era um pintor bastante conhecido de artes plásticas e havia conhecido o Chico, era espírita,
E o Chico havia combinado com ele um encontro em Belo Horizonte, onde ele iria fazer o retrato falado de Emmanuel e o Delpino Filho iria desenhá-lo. E então, em determinado momento, aconteceu que naquela época não existia estrada de Pedro Leopoldo para cá, era só o trem de ferro, que demorava 2 horas de Pedro Leopoldo chegar em Belo Horizonte, aquele bem lentozinho, né? Aí o Chico havia perdido o primeiro, então ele só foi no segundo. Quando ele chegou aqui na casa do pintor Delpino Filho, no Mandato de Amor, vocês veem as fotografias, o Delpino já tinha feito o desenho. E o Chico se surpreendeu. Mas como? Está muito parecido com ele. Quem te contou? Eu não sei, comecei a pintar. Né? Quando o Chico chegou lá, já estava praticamente pronto. Né? E aqui, numa das cartas para a dona Neném Loto, que é aquela ali, foi presidente da União Espírita Mineira há 33 anos. Tia Dona Carmela. Tia Dona Carmela, nossa querida Dona Carmela, grande companheira do pai de vocês, né, do Pedro Valente. Ela era presidente, o Pedro Valente durante muitos anos foi diretor tesoureiro da União Espírita Mineira, depois ele foi presidente. E nessa carta ele escreve uma coisa que é muito importante para a gente guardar. Somos uma grande família, dispersa em diversos setores do trabalho, com o Espiritismo por nossa bênção de luz. Hoje, cada qual de nós permanece em linha particular de luta, mas amanhã estaremos todos novamente reunidos na vida real, apresentando cada qual de nós a soma dos esforços que levou a efeito para nos desincumbirmos dos sagrados deveres com que fomos agraciados. Não é mesmo? Não é mesmo? Esse é o lema dos encontros nacionais e internacionais dos amigos de Chico Xavier e sua obra, né? Que é justamente mostrando que cada um de nós, gente, faz parte dessa grande família do espiritismo cristão, né? Colocar aqui. Os desejos são agraciados. Agraciados, exatamente. Não deixa de ser uma graça. Uma graça. Né? Você ser admitido no trabalho do Cristo, seja ele qual seja, já é uma bênção de refazimento e reconforto para as nossas trajetórias multimilenares, não é assim? Agora é escrita. Né? Aqui é ele com ela. Essa foto a gente tem ela melhorada, claro, mas eu quis trazer o original, né, que está cortada. O Chico tinha passado por uma cirurgia de hérnia em Pedro Leopoldo. E ela, com a tia Adélia, a tia Wanda, uma caravana de senhoras do grupo de feminino Casa de Betânia, da União Espírita Mineira, foi visitar o Chico no hospital em Pedro Leopoldo. Aqui ele está na cama de hospital, depois de tirar uma hérnia, né? E tava a foto, tem um vídeo, inclusive, da senhora e tudo, e na foto maior tem várias senhoras em volta da cama, né? A tia Adélia era muito fervorosa, né, na fé dela, espírita cristã, trabalhadora, e ela morava em Belo Horizonte, mas ia a Pedro Leopoldo das reuniões do Chico, e chegava, e o marido dela era uma pessoa extremamente materialista, que Deus o tenha, mas é verdade, né? Que não tinha compreensão nenhuma, né, da vida espiritual, nem de religiosidade nenhuma. Infelizmente, ele era ligado ao vício da bebida, mas ela não se incomodava com isso. Ela chegou o dia de reunião, ela ia para Pedro Leopoldo. E, naturalmente, as reuniões de Pedro Leopoldo demoravam aí horas e horas, de madrugada, né? Quando surgiram os primeiros carros, a primeira estrada, eles vinham. Então ela morava na Avenida Afonso Pena, chegava em casa quase ao amanhecer, né?
E ele abria a porta de casa fulo da vida e falava assim: esse Chico Xavier é um homem de sorte. Altas horas da madrugada, a mulherada toda atrás dele. Imagina. Não tinha nenhuma compreensão do que realmente acontecia, né? Ai, gente. Aqui, olha, esse mandou para dona Neném, olha. Neném, esta menina chama-se amizade, vestida em linha e flores de saudade. Nossa, ai meu Deus. Um cartão. Na Aí põe aqui, cartinha, Neném. na cartinha. A ligação dele com ela era impressionante. Foi o seguinte, ela de família italiana, né? Os pais dela vieram da Itália, os avós para Belo Horizonte, se estabeleceram aqui. Ela se casou também com um italiano, que era o Beruto, e se dedicou, inicialmente ela era, em 1942, ela tinha um namorado, por sinal chamado Geraldo, e ele passou por foi pegar o avião caiu, e ela perdeu o noivo, né? Esse foi o primeiro contato dela com Chico Xavier. Interessante o seguinte, o primeiro contato dela com Chico Xavier foi na noite do dia 17 para o dia 18 de fevereiro de 1943. E ela estava justamente com a perda do noivo, em desastre de avião, era uma jovem senhora, e ela tinha chegado para a mãe já era espírita, Dona Carmela Caruso Aluoto. Dona Carmela tem o nome dela. Já era espírita. Então, a Dona Neném falou com a mãe assim, ela chamava-se Maria Filomena. Eu vou para o convento, vou entrar para o convento, quero ser freira católica. E a mãe não aceitou, disse não. Antes de você ir para o convento, você me promete uma coisa, você vai comigo a Pedro Leopoldo. Eu quero te apresentar uma pessoa. Aí eles foram, era carnaval desse ano. E quando eles chegaram, lá em Pedro Leopoldo, no hotel, as duas se instalaram no hotel, mas ficaram decepcionadas porque chegaram lá, estava aquela festa de carnaval, né? Bloco na rua, bagunça. Já naquela época era assim. E ela pensou assim, não vai ter as reuniões do Chico, a gente não vai poder contactar o Chico. Então elas estão desoladas, as duas, sentadas lá no restaurante do hotel, em Pedro Leopoldo. De repente entra o Chico Xavier pela porta do hotel e já vai falando o nome delas. Oi, fulano, oi, ciclana, que bom que vocês vieram, né? Ele senta-se na mesa. Depois, quando a Dona Neném morreu, a Ana Carmela me chamou e ela tinha deixado em testamento toda a correspondência dela escrita para mim. E nós achamos lá um papel que ela conta isso de próprio punho, né? É uma relíquia. Ela mesma que relata isso. Então, além da gente ter ouvido dela esse relato, nós achamos o papel dela contando isso, né? E ela conta assim: hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu conheci o médium Francisco Cândido Xavier. Legal. Olha só. E o que fez o Chico nesse dia? Sentou-se com elas no restaurante, recebeu a mensagem do Geraldo, do ex-noivo, né, que havia desencarnado de desastre de avião. E ela, então, fica muito consolada, não quer saber mais de ninguém, se dedica à educação. Foi ela que, durante mais de 50 anos, dirigiu o Colégio Precursor, o primeiro colégio espírita do Brasil, aqui em Belo Horizonte, na Avenida Olegário Maciel, hoje em frente ao Diamond Mall, né? Mas, em determinado momento, ela se casa com o Antônio Beruto, que era também italiano, mas ele veio a desencarnar de forma violenta, um ataque do coração, em 1964. E ela ficou viúva. E assim que ela fica viúva,
ela pensa assim, olha, nós conversa com o Chico ela fala com o Chico, Chico, eu vou me mudar para Uberaba e vou cuidar de você. Eu não tenho mais nenhum, nessa altura o pai dela já tinha desencarnado, a mãe, né? Ela não teve filhos, então eu vou me mudar para Uberaba para ajudar as suas tarefas aí de Uberaba, em 1964. E o Chico fica animado, né? Claro, ela tinha uma afinidade muito grande, eles se combinaram isso, e só que na hora que ela já estava com quase tudo pronto, desencarna também de forma violenta, um ataque cardíaco, o Badi Curi, que era presidente da União Espírita Mineira, antes dela. E aí ela nem pensava nisso, ela era diretora do Colégio Precursor, ela nem pensava em ser presidente da União Espírita Mineira, nada disso. Só que como ela estava nessa preparação de arrumar mudança para Uberaba e tudo, o pessoal que queria ser presidente da União, eram vários medalhões aqui de Belo Horizonte, né, do Centro Espírita de Belo Horizonte, que queriam substituir o Badi Curi, eles fizeram uma caravana para ir a Uberaba consultar com Chico Xavier. Aí fizeram a reunião, naquela época os homens eram muito mais machistas, né? Não estou dizendo que hoje não seja, né? Mas eu acredito que hoje são os menos, né? Mas naquela época fizeram a reunião, ela nos contou, os homens todos sentados à mesa, ela ficou do lado de fora da mesa. E o Chico recebe uma mensagem de Emmanuel. Na mensagem de Emmanuel, o Emmanuel indica ela para presidente da União Espírita Mineira. Ela leva um choque, né? Não era plano dela. O plano dela era se mudar para Uberaba, ajudar o Chico. E o Chico também estava com esse plano. É, então, daí que vem a orientação, que depois os dois choram juntos, e o Chico fala com ela, olha, a Emmanuel está dando a seguinte orientação para nós. 2 mourões juntos não fazem cerca. A minha tarefa é aqui em Uberaba, a sua tarefa é lá em Belo Horizonte. Né? Então, cada episódio da vida do Chico e da mediunidade do Chico é para nós um grande ensinamento. Né? Eu acho que já deu a hora, né? Tá aí. 9h41. 9h41? Bom, então a gente prossegue semana que vem, tá bom? Aqui tem, ó, dele para tia Adélia, tá vendo? Pequena Violeta, recolhida no túmulo do William, na tarde de 24 de novembro de 42. Chico. Tá vendo? E aqui é para a dona Neném. Olha, ele já fazia, com a máquina, ele fazia esses desenhos, né? Para a nossa Neném, com alegria para a nossa querida Neném. Aqui é a foto recuperada, aquela mesma foto, tá vendo? Recuperada. E aqui a gente começa semana que vem, tá bom? Eu devo a cara dele, tá escrito cara. Alguém quer falar alguma coisa? Tudo dele, Tudo, é. Por isso que eu gosto de ir vendo as fotos, que aí eu vou lembrando, né? Aí semana que vem a gente prossegue nessa lembrança querida do Chico. Ok? Compartilhar conosco. Muito lindo, muito emocionante. Hein? Tá bom. Gente, a gente vai agradecer a presença de todos, né? A gente vai pedir a Renata que faça a prece final, em nome de todos nós. Tá? Verdade. Ai, querido. Your turn. Senhor Jesus, gostaria de agradecer esse dia maravilhoso, esses ensinamentos vindo de Chico Xavier através de Geraldinho,
nessa data maravilhosa que hoje estamos aqui. E com esses ensinamentos nós levamos para nossas casas, para os nossos familiares, para que tenhamos e aprendamos um pouquinho de cada palavra, de cada frase que foram falados aqui hoje. Eu gostaria de agradecer a todos, a presença de todos, a presença de Geraldinho, por compartilhar essas fotos, esses tudo do familiares que ele passou, né? São coisas da família dele e ele passou tudo isso para a gente. Eu gostaria muito de agradecer, sou grato a todos. E nesse dia maravilhoso, eu gostaria de fazer uma oração que Jesus nos ensinou ao Pai, em homenagem a Chico Xavier e a Maria Santíssima. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja, Senhor. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado, querido. Graças a Deus.